Olá, tudo bem? Bem-vinda ao canal Curiosidades da Natureza, um lugar onde você aprende sobre as espécies de animais da natureza de uma forma bem interessante. E claro, já se inscreva no canal e acione o sininho para que você não perca nada de interessante aqui, tá certo? Então vamos lá! Você já viu uma libélula? Creio que sim. A libélula, também chamada de lavadeira ou jacinta no Brasil, é um inseto alado que pertence à subordem Anisoptera. Ela não tem capacidade de picar, sendo suas mandíbulas adaptadas para a mastigação. E em seu ecossistema, as libélulas ajudam no controle de mosquitos. Esses pequenos insetos têm o corpo dividido em 3 partes que são abdômen, tórax e cabeça. Além disso, em sua cabeça estão 2 antenas e 2 pares de olhos. Em seu tórax estão 3 pares de patas e 4 asas membranosas, com o seu abdômen finalizando o corpo, longo e fino. E embora as libélulas tenham 6 patas, como todos os insetos, elas não podem andar. As libélulas possuem uma envergadura de 5 a 12 centímetros. Fósseis encontrados de libélulas mostram que elas tinham envergadura de até 60 centímetros. E a maior libélula viva atualmente é a Petalura ingentissima da Austrália, com uma envergadura de até 16 centímetros. Existem atualmente mais de 5.000 espécies de libélulas. Todas elas pertencem à ordem Odonata, que significa um dentado em grego. E as larvas da libélula comem quase de tudo, incluindo girinos, peixes, mosquitos e até mesmo uns aos outros. E se caso uma libélula não puder voar, ela morrerá de fome. Isso porque elas só comem presas que pegam enquanto estão voando. E algumas espécies de libélula vivem apenas algumas semanas, enquanto outras podem viver até 1 ano. As libélulas são consideradas caçadoras incríveis por causa do seu longo corpo. Na verdade, elas conseguem voar mais rápido do que outros insetos. E também podem mudar a direção do seu voo no mesmo instante, ficando paradas no ar como um helicóptero. As libélulas provavelmente podem enxergar melhor do que os humanos. E elas podem até ver a luz ultravioleta. Como os olhos da libélula têm cerca de 30.000 lentes, ela pode ver quase 360 graus. E as libélulas batem suas asas cerca de 30 vezes por segundo. E para comparar, as abelhas batem suas asas cerca de 300 vezes por segundo. Na realidade, as libélulas batem as suas asas rapidamente para aquecer o seu corpo. E algumas libélulas até usam suas asas como refletores, inclinando suas asas para direcionar a radiação solar para seus corpos. E para ajudar ainda mais em sua busca por presas, esses insetos predadores têm uma visão panorâmica incrível. Logo, elas podem encontrar suas vítimas acima, abaixo, dos lados e até mesmo atrás delas. Por outro lado, as libélulas conseguem voar entre 5 e 6 horas no dia, e percorrem até 100 km de distância. As libélulas possuem 2 conjuntos de asas que podem funcionar de forma independente uma da outra. As libélulas são ágeis e velozes, voando entre 27 km a 61 km por hora. Além de tudo isso, as libélulas possuem 2 ciclos de vida, sendo um dentro e um fora da água. Contudo, em todas as fases, ela é um animal predador. Ou seja, quando está vivendo dentro da água como uma larva, ela se alimenta de microcrustáceos, como por exemplo, filhotes de peixes. E depois, quando já é uma libélula, sua alimentação se torna outros insetos, como por exemplo, abelhas, moscas, besouros, vespas e em alguns casos, até mesmo outras libélulas. Enquanto as libélulas podem rasgar suas presas em pedaços no meio do voo com seus dentes afiados, felizmente, as libélulas não podem morder humanos. E a maioria das espécies de libélulas que existe não tem uma mandíbula forte o suficiente para romper a pele humana. E você alguma vez já percebeu o quanto as libélulas são coloridas? Isso serve principalmente para a seleção dos casais. Ou seja, a variedade de cores serve para que os machos possam atrair as fêmeas e vencer seus concorrentes. Além disso, parte da reprodução ocorre quando as libélulas estão voando agarradas umas nas outras. Nesse voo, quando conectadas, o macho fica na frente e se prende ao cérvix da fêmea com uma estrutura. Então, a fêmea se dobra para conseguir coletar um pacote de espermatozoides que está sendo liberado de um poro genital do seu companheiro. E é exatamente dessa forma que ocorre a cópula.
E mesmo depois disso, o macho ainda fica junto à fêmea para conferir se ela está fecundando seu pacote de espermatozoides. E esta posição e o voo juntos só acaba quando a fêmea libera os ovos. Todo esse processo ocorre porque outros machos podem acabar com a fecundação. Isso ocorre porque a libélula macho tem uma estrutura genital capaz de retirar o pacote de espermatozoides de outro inseto e colocar o seu no lugar. Desta forma, o macho vai acompanhar a fêmea durante todo o processo para ter certeza de que seus filhos vão nascer. E as libélulas, quando vão se reproduzir, sempre colocam seus ovos próximos ou dentro da água. E esses se chocam entre 2 ou 3 semanas. Ao nascer, as larvas, ou ninfas, já desenvolvem a capacidade de respirar embaixo da água. E isso vai seguir acontecendo durante 5 anos mais ou menos. Posteriormente, a ninfa passa do meio aquático para o meio terrestre, sofrendo uma nova e última metamorfose. Ou seja, deixa de ser ninfa para se tornar uma libélula adulta. E essa mudança vai ocorrer quase sempre à noite, para que o inseto não seja pego por algum predador. Suas asas já estão formadas dentro do exoesqueleto e se libertam quando este se rompe. E quando se torna um animal terrestre, a libélula auxilia no controle biológico de algumas doenças ao consumir animais que possam transmiti-las. Por fim, a expectativa de vida nessa fase adulta é de apenas 6 meses. A maioria das libélulas são encontradas em ambientes quentes, em regiões tropicais e subtropicais. Contudo, podem ser encontradas em quase todos os continentes. A única exceção é a Antártida. No Brasil, são 828 espécies encontradas em 14 famílias diferentes. E as libélulas também auxiliam no combate à transmissão de doenças por causa de sua alimentação. Entretanto, a poluição do meio ambiente é uma grande ameaça às suas vidas. Por exemplo, ações antrópicas e as mudanças climáticas afetam a população das libélulas e de outros insetos, chegando a se tornarem ameaçadas de extinção. Além de todas estas características da libélula, elas foram animais consideradas místicas por povos antigos, e várias superstições são vinculadas a elas. Segundo uma lenda, a libélula se transformava em um sábio dragão. Para o Oriente, o inseto está associado à harmonia, sorte e prosperidade. Além disso, os samurais colocavam representações de libélulas em seus capacetes, para trazer a vitória contra o inimigo, além de simbolizar coragem e força. Os vietnamitas acreditam que o voo das libélulas está ligado à chuva. Para os suecos, o diabo utilizava uma libélula para conseguir pesar a alma das pessoas. Enfim, alguns europeus também consideram a libélula como enviadas pelo diabo para criar confusão. Além disso, acreditam que ela esteja associada às bruxas. Isso é interessante, não é? Então você sabia disso? Conhecia as libélulas desta forma antes? Se quer saber mais sobre a natureza dos animais, continue conosco no canal para as próximas curiosidades. E se gostou, deixa o seu like. E até logo!